Pessoal, vamos aqui então, retornando ao artigo 28 da 812/90, tratando essa figura que eu creio relativamente tranquila. Então, olhem só. Antes nossa, só um pouquinho. Bom, tudo bem. Pode ser aqui mesmo. Olhem só aqui. O que nós temos que entender, pessoal, é que a reintegração... Só um pouquinho. Vou botar extenso. A figura com este nome, reintegração, só se aplica ao servidor estável que obteve a anulação, e aí nas esferas judicial administrativa, da pena de demissão. Bom, já volto aqui, vamos ilustrar agora o funcionamento dessa figura. Então, olhem só, e é bem tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui pensar, então, num analista judiciário. Então, já vamos aproveitar da outra parte aqui da regra. Pronto. Num auxiliar judiciário. Em 1º de março de 2001, após um processo administrativo disciplinar, ele foi demitido do cargo de auxiliar judiciário. Pois bem, ele impugna judicialmente a sua demissão e obtém, na esfera judicial, a anulação da pena de demissão, por exemplo, por inobservância do contraditório na defesa, em 1º de março de 2008. Exatamente 7 anos depois de ter sido demitido, ele consegue anular a demissão e, em virtude disso, ocorre a sua reintegração. Ou seja, ele retorna para o cargo anteriormente ocupado, auxiliar judiciário, ou no cargo resultante de sua transformação. Digamos que a lei tem alterado esse cargo, mantendo suas atribuições para o de técnico judiciário. Tudo bem. Essa é a figura da reintegração. Um servidor estável foi demitido e conseguiu, judicial ou administrativamente, anular a pena de demissão. Ele retorna para o cargo anteriormente ocupado, auxiliar, ou naquele resultante de sua transformação, com o ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, pessoal, tendo direito a perceber esses 7 anos de remuneração e demais vantagens remuneratórias que ele deveria ter recebido se não tivesse ocorrido a demissão. Essa é a figura da reintegração. O que eu quero frisar aqui, é que o retorno com esse nome reintegração só se aplica ao servidor estável que obteve a anulação da pena de demissão. E se for não estável? Ou, mesmo estável ou não estável, se não foi uma demissão, se foi uma exoneração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, um não estável é ilegalmente demitido, consegue anular. Um estável ou não estável é ilegalmente exonerado e obteve anulação de exoneração. Será que eles não vão ter direito a retornar? Será que não vão ter direito a ressarcimento de todas as vantagens? Sem dúvida, pessoal, que terão. Isso aqui é aplicação de teoria geral de direito administrativo. Anulado o ato, a anulação produz efeitos retroativos. Só que, é isso que eu quero frisar, o não estável, ilegalmente demitido, o estável ou não estável, ilegalmente exonerado, terão direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado, terão direito a ressarcimento de todas as vantagens, só que o estatuto não chama isso de reintegração. É um retorno nominado, então o conteúdo do retorno é o mesmo. Mas essa palavra reintegração eu aplico apenas para o estável que obteve a anulação da sua pena de demissão. Pois bem, retornando aqui então. Tranquilo, tá, pessoal? Vou ler de novo. Reintegração é revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão,
por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento, veja como enfático o estatuto, de todas as vantagens. Tranquilo. Parágrafo 1º. Na hipótese do cara ter sido extinto, o servidor vai ficar em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Já chegamos aqui, artigo 30 e 31. Pois bem, o parágrafo 2º, completando aqui, pessoal, ele nos dá o destino do coitado que estava até então ocupando o cargo. Diz o parágrafo 2º, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, olhem só, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Vamos tratar disso agora, mas dentro da próxima figura da recondução. Na verdade, esta regra aqui está incompleta. Vamos tratar propriamente da recondução e voltamos aqui, fechando o parágrafo 2º do artigo 28. Então, a recondução está aqui no artigo 29 da 812/90. Então, o que é recondução? É o retorno do servidor estável, e é isso que está faltando nessa regra aqui, ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante. E reza o parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Então, se o cargo estiver provido, o servidor ficará em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Não vou entrar nesse detalhe, 30 e 31 já chegamos ali, estamos no 29. Então, olhem só, a recondução, retornando aqui, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em duas hipóteses. Vamos ilustrar as hipóteses aqui. Primeira, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Isso aqui é tranquilo. Vamos pensar aqui no analista da Receita Federal que adquiriu estabilidade nesse cargo, passou para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal e aqui ele conseguiu tomar pau. Ele foi reprovado no estágio probatório. Como ele tem estabilidade no cargo de analista, ele é reconduzido ao cargo. Tranquilo. Aqui não há nada injusto, vamos assim dizer, quanto à figura da recondução. Mas no segundo caso, pessoal, deixa eu lembrar aqui, de reintegração do anterior ocupante, realmente a recondução é uma figura injusta. Olhem só. Então aqui está o nosso analista da Receita Federal. Adquiriu estabilidade no cargo de analista. O servidor A fez o concurso, foi aprovado, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício no cargo de auditor da Receita Federal. E aqui, né, não tinha adquirido a estabilidade. Não estável. Aí o que acontece? A desgraça. Ocorre a reintegração do servidor B. Ele obteve, judicial ou administrativamente, a anulação da sua anterior pena de demissão. Em função disso, retorna ao cargo até então ocupado pelo nosso servidor A, e o servidor A, coitado, é reconduzido ao cargo de analista da Receita Federal, como diz a regra, sem direito a qualquer indenização. Essa é a figura, na segunda hipótese, injusta da recondução. Pois bem, é isso aqui então, pessoal, que estamos tratando aqui. Um retorno ao cargo anteriormente ocupado por servidor estável, em caso de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Se ele não for estável, ele é exonerado, ou em caso de reintegração do anterior ocupante. E se ele não for estável, pessoal, nesse exemplo que nós demos aqui, se a pessoa não tinha adquirido estabilidade no cargo de analista, nem no cargo de auditor, e ocorre reintegração do anterior ocupante, infelizmente, o não estável é exonerado. Também sem direito a qualquer indenização. Injusta, mas essa é a figura da recondução. E é por isso, pessoal, em função da rigidez com que é tratado o reconduzido, que essa figura é prevista no próprio artigo 41 da Constituição, uma norma constitucional originária no que toca ao tratamento da recondução, justamente para que não se possa alegar nenhum tipo de nulidade dessa figura. Tudo bem, essa é a recondução. Vamos seguir aqui, estamos perto de fechar propriamente o provimento e entrar na vacância, falta aqui a nossa disponibilidade e aproveitamento. Já friso aqui, ó, pessoal, lembrando,
A forma de provimento é o aproveitamento. A disponibilidade é um instituto a ele relacionado. Então, olhem só o que diz o artigo 30. Bom, antes disso, só deixa eu colocar aqui. Feito. Só deixa eu definir antes o que é a disponibilidade. Bem simples, bem sintético. Opa. Definir o aproveitamento, desculpa. Assim como a reversão, outra forma de provimento derivado, o retorno ativo do servidor aposentado, aproveitamento é o retorno à ativa do servidor colocado em disponibilidade. Então aqui, aproveitamento é o retorno ativa do servidor colocado em disponibilidade. E com essa ideia básica, agora sim nós podemos voltar aqui para o artigo 30 e tratar dessa matéria. Então olhem só, artigo 30. O retorno ativa do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório. Na verdade, nós vamos ver esse caráter de obrigatoriedade. Aplica-se sempre para o servidor, mas às vezes a administração pode fugir dessa figura, vamos assim dizer, do aproveitamento. Mas daqui a pouquinho nós chegamos lá. Por enquanto, é o que está no caput do artigo 30. Então, retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, encargos e atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, ou seja, atribuições afins, mesmo nível de vencimentos de remuneração. Aí reza o artigo 31, o órgão central do Sistema de Pessoal Civil, chamado CIPEC, daqui a pouquinho está a sigla ali, o órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará, olhem só, o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Na verdade, essa regra pode ser excepcionada pela figura do exercício provisório, que está prevista logo mais no Estatuto. Mas, por enquanto, a gente não vai se referir a essa figura para não adiantar a análise da lei. Então, tudo bem. Olhem só, surgiu uma vaga, o servidor está em disponibilidade. Surgiu uma vaga no cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, como reza a parte final do artigo 30. O que vai acontecer? O CIPEC determinará, pelo menos na primeira visão, como regra geral, o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Então veja que desgraça isso aqui pode ser para o servidor, tá, pessoal? O servidor está lá em disponibilidade. Por exemplo, foi extinto o cargo dele, ele era estável, ficou em disponibilidade. Ele exercia funções no Rio Grande do Sul. Surgiu uma vaga dentro da Administração Pública Federal, num cargo de atribuições e investimentos compatíveis, lá no Mato Grosso, a 2.800 quilômetros de onde ele reside com a sua família. Olhem só, como regra geral, o CIPEC determinará o imediato aproveitamento do servidor. O coitado, então, como regra geral, terá que se deslocar lá para o Mato Grosso, 2.800 quilômetros distante da sua residência, em virtude do caráter obrigatório e imediato do aproveitamento. Pois bem, o parágrafo único, pessoal, essa ressalva aqui que pode ajudar a vida do servidor. Diz assim, ó, na hipótese prevista no artigo 3º do artigo 37, que nós vamos chegar, que é no caso de reorganização de órgãos e entidades da Administração Federal, que podem resultar, então, na extinção ou declaração de necessidade do cargo, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil Federal, CIPEC, até seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Isso aqui, pessoal, na verdade, é o seguinte, ó, o servidor vai ficar, vamos assim dizer, aquela situação que eu dei para vocês. A pessoa mora no Rio Grande do Sul, e apareceu uma vaga lá no Mato Grosso. A princípio vai ter que se deslocar para o Mato Grosso. Mas o 37º, que nós vamos analisar com calma,
ele dá uma salvaguarda para a instituição federal não detonar, vamos assim dizer, a vida pessoal do servidor. É manter esse servidor numa condição de exercício provisório até que haja uma vaga num cargo de vencimentos e atribuições compatíveis e aí ocorra o aproveitamento do servidor, mas numa situação mais favorável a ele em termos pessoais. Pois bem, paramos aqui, prosseguimos na próxima aula. Obrigado.